Olha, ainda sobre esse assunto, nós sabemos que respirar fumaça de incêndio pode fazer mal à saúde e que, inclusive, ela contém várias partículas que são irritantes para as vias respiratórias, como aerosóis, dióxido de carbono e de nitrogênio. À medida que a fumaça vai se espalhando, a concentração de outras substâncias, como ozônio e outros gases tóxicos, também tende a aumentar, tornando o ar ainda mais perigoso. Para entender alguns dos riscos, cuidados e sintomas, eu converso agora com a pneumologista, a doutora Gilda Elizabeth. Doutora Gilda, obrigada pela participação aqui com a gente no Boletim Metrópolis. A senhora me ouve? Escuto, boa tarde. Maravilha, boa tarde. Eu que não estava te escutando, então já vamos começar. Quais Ah, são os riscos, então, dessa fumaça? A gente que vem vendo essa fumaça aí desde domingo, por exemplo, aqui em Brasília, desde ontem, a gente acordou com essa surpresa da fumaça, tomando conta aqui dos nossos olhos, da nossa respiração. Qual o risco disso para a nossa saúde? então, o risco é muito grande realmente, não só para o pulmão, né? Porque a gente vai estar inalando essas substâncias, como você bem já disse, todas essas substâncias são maléficas para o nosso pulmão. Então, nós vamos estar inalando. A tendência é que a gente tenha infecção, que quem tenha doenças crônicas, essas doenças crônicas se exacerbem, piorem, como asma, enfisema. Além disso, do pulmão, né? A respiração nasal, a gente fica com a mucosa muito seca, com os olhos muito secos, então a gente tem que hidratar. A orientação que a gente dá, né, é a hidratação, principalmente. Doutora Gilda, a gente então que veio sentindo essa fumaça, quais são os principais sintomas, os primeiros sintomas de quem está vivendo aí esses dias com fumaça no céu, para ela se preocupar? Tosse seca, a garganta fica seca, o nariz fica obstruído, ardência nos olhos, né? O olho fica seco, hiperemiado. Então, a gente tem que observar esses sintomas principalmente. E no caso de observar esses sintomas, procurar um médico ou primeiro ficar observando como é que vai lidar com isso? Depende, porque a população mais acometida são as crianças e os idosos, né? Então, se eu tenho um idoso em casa que, por esses motivos, começam a tossir, a não querer se alimentar, a gente tem que levar um profissional médico. Mas antes de qualquer coisa, qualquer doença, qualquer faixa etária, a hidratação. E também evitar exercício nesse ar, né? Ao ar livre, a gente não recomenda. Saindo um pouco desse cenário de fumaça dispersa no ar e falando sobre a fumaça de um incêndio, uma pessoa que esteja ali presente em um incêndio, esteja inalando fumaça, qual é o primeiro passo que ela tem que fazer após sair desse incêndio? Deve procurar um atendimento médico, porque por muitas vezes a fumaça inalada vai para o pulmão e pode ocasionar como se fosse queimadura no pulmão, em palavra para leigo, né? Então, assim, tem que ir a um atendimento médico. Doutora, a gente está num momento de estiagem grande, né? Aqui no DF, por exemplo, 125 dias sem um pinguinho de chuva caindo. Tá certo que a gente está acostumado aqui na região centro-oeste a sentir essa seca, mas a seca esse ano ela está um pouquinho mais rigorosa. Fala pra gente, quais os cuidados as pessoas têm que ter nesse momento de seca? De preferência, evitar sair de casa, né? Porque como está muito seco, se você puder trabalhar de casa, estudar de casa, né? É uma maneira importante de você evitar alguma intercorrência. Hidratação, beber bastante água, umidificar o ambiente. Se você tem um umidificador, começar a usar esse umidificador, né? Desde que ele esteja limpo, conservado. Se você não tem, a gente pode usar de toalhas molhadas próximo ao ambiente que você fica, baldes com água, bacias com água, usar máscaras. Os profissionais que, por exemplo, trabalham na rua, que têm que trabalhar na rua, tem que usar máscara. É um momento que realmente precisa, para evitar inalar mais partículas que podem causar mal ao seu pulmão. É um momento de ficar atento, um momento de autocuidado também, né, doutora? Muito obrigada pela sua participação aqui com a Com gente hoje. certeza.